perguntando: por que o diabo veio certo dia até Jó? Por que o diabo demorou, depois que saiu da presença de Deus, para atrapalhar a vida de Jó? Isso eu não li em nenhum livro, isso é o que Deus colocou no meu coração. Que o diabo tinha tanta certeza que iria derrubar Jó, o diabo tinha tanta certeza que iria derrubar Jó e a família, que o diabo se despreocupou quando teve a autoridade de Deus. E disse: eu já tenho a autoridade de Deus para atrapalhar a vida de Jó, então daqui a pouco eu venho atrapalhar a vida dele. Eu sei que ele serve a Deus só pelos bens que Deus tem dado a ele. Eu sei que ele serve a Deus só por aquilo que Deus tem dado a ele. Então, quando eu tirar os animais, quando eu tirar os filhos, quando eu tirar os servos dele, ele vai blasfemar contra Deus. Então, daqui a pouco eu vou trabalhar a vida de Jó. Aí o diabo lembrou e veio o versículo 13. O diabo veio e começou a matar os bois, as jumentas, as ovelhas, os camelos, os filhos e os servos de Jó. E aí o versículo de número 20, a Bíblia diz que Jó diz assim: rasgou o manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e o adorou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que para lá voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Ora, o primeiro estágio da aprovação de Jó, o diabo veio certo dia, porque tinha certeza que ia derrubar Jó, mas ele caiu no cavalo, se é que cavalo ele tem. E então a Bíblia diz que de repente o diabo foi até Deus de novo, e aí Deus disse assim: daí, de onde vem? De rodear a terra e passear por ela. E aí, observaste o meu servo Jó? Tens visto que ele anda reto, íntegro, temente, se desvia do mal? E aí a Bíblia diz: ele tem feito tudo isso, mas eu só toquei no que ele possuía. Deixa eu tocar na vida dele agora, deixa eu tocar na carne dele. Aí Deus diz assim: pronto, já que tu caiu do cavalo a primeira vez, se é que tu tem cavalo, então vai ter a liberdade de ir na vida de Jó de novo, pode ir. Aí, irmãos, eu quero chamar a tua atenção para o capítulo 2 e o versículo de número 7. O capítulo 2 e o versículo de número 7, a Bíblia diz assim: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Veja a diferença. O capítulo 1 e o versículo 13 diz que certo dia. O capítulo 2 e o verso 7 diz que exatamente, ou seja, imediatamente. A primeira vez o diabo veio contra Jó depois de alguns dias de autorização de Deus. Mas a segunda vez o diabo saiu direto da presença de Deus e veio trabalhar na vida de Jó. Por quê? Porque o diabo viu que é possível um homem ser fiel a Deus. O diabo percebeu que o homem Jó, ele era firme, fiel a Deus, não por aquilo que Deus estava oferecendo a Jó, mas pelo temor que estava dentro do coração de Jó, que repassou a sua família. Ou seja, a primeira vez o diabo, ele errou o tiro. A segunda vez, é como diz os irmãos lá no Paraná, o diabo ficou tão endemoniado que virou um Satanás. Ou seja, se na primeira vez ele foi com tudo para arrebentar Jó, na segunda vez ele também não perdeu a oportunidade e foi com muita força. Sabe o que eu quero dizer para você? Eu quero pedir para você levantar a sua mão para cima, por favor. Quem tem as duas, levanta as duas. Talvez você esteja cansado, mas se esforce. Sabe o que eu quero dizer para você? Você já venceu uma luta contra ele. Você já venceu 2 lutas contra ele. Você já venceu várias pelejas contra ele. Você está de pé. Você está vivo. Isso é sinal de que Deus não te abandonou. É sinal de que Deus não te desamparou. Se você já venceu uma, se você já venceu 2, você é capaz de vencer esta provação que está na tua
fazer muito barulho, que você vai conseguir, vai resistir às tentações do diabo, porque com ela Deus te dará o escape, e as bênçãos do poderoso Deus chegará na tua casa, se tu glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Se você, a Bíblia nos diz, meus irmãos, que logo após o diabo sair da presença de Deus, ele veio imediatamente na vida de Jó. Quando ele veio até Jó, ele cobre de uma chaga. Esta chaga que é coberta, nós entendemos que seria uma úlcera, uma lepra do mundo antigo que carcomia as cartilhagens do corpo. E nós entendemos, ainda que Jó tenha vivido antes da lei de Deus ordenada a Moisés, nós entendemos que isso já perambulava no meio da sociedade, que essa questão de doença era algo de impureza no meio da sociedade. Então, nós entendemos que Jó precisa se retirar da sociedade. Aí, o capítulo 2, o versículo de número 8, diz que Jó vai para o meio da cinza. Por que Jó vai para o meio da cinza? É óbvio que cinza era a sujeira que se queimou. Não se sabe se por uma ordem natural ou se por uma ordem intencional. Mas a cinza ajudava Jó com as dores que ele sentia. Quando eu era pequeno, e não sei se só eu, mas muita gente talvez fazia isso. O meu pai, quando tirava um bicho de pé, ele colocava a cinza. Alguém já aconteceu isso? Ou foi só comigo? Ah, não, eu não estou sozinho, tem bastante gente. Ele colocava a cinza. E ele disse: isso aí é para tu não doer, meu filho. Isso é para ficar sarar mais rápido, é para te ajudar. Ou seja, Jó, quando vai para a cinza, ele vai tentar buscar um subterfúgio. Ele vai buscar um adágio para que ele venha curar, ou seja, para que ele venha aliviar a dor que está causando no seu corpo. Daí, irmãos, a Bíblia nos diz que os 3 amigos de Jó vêm até ele: Elifaz, Zofar e Bildade. Eles eram filósofos, eles eram homens voltados a um conhecimento, tipo o Lucas, assim, alguém culto, sábio, esperto, na maneira de falar, de viver, um rapaz inteligente. Eles eram mais ou menos assim, alguém culto, alguém formado em algumas áreas. Eles eram sábios antigos. Então eles vêm até Jó e eles percebem que Jó está numa situação difícil. Ele está numa situação praticamente impossível de se resolver. Os 3 fecham a boca, não falam nada durante 7 dias e 7 noites. E é daí que vai causar agora um desespero na vida de Jó. Por que é que vai causar o desespero da vida de Jó? Porque os 3 amigos, eles vão agora se voltar a Jó. Quando os 3 amigos se voltam a Jó, eles se voltam armados até o tutano. Armados para ajudar, para levantar, para defender? Não é assim. Os 3 amigos, eles se acham inteligentes, sábios demais no seu próprio entendimento, e eles vão se dirigir a Jó da seguinte expressão: Jó, sabe por que você está doente? Sabe por que você perdeu os animais? Sabe por que você perdeu os filhos? Porque você está em pecado. Isto é a causa deste problema, Jó. Esta é a causa da tua enfermidade, Jó. Você está em pecado. Você está em falta com Deus. Só que daí, irmãos, eu vou vasculhar a Bíblia, vamos ler a Bíblia, eu vou estudar a Bíblia e vou entender que não é bem assim o andar da carruagem. Vocês estão lembrados que no início dessa minha introdução, humilde introdução, eu falei para os irmãos que o nome Jó não é o nome hebreu, mas é o nome árabe. E o nome árabe, Jó, quer dizer reparador, reparação. Deus enxerga na vida de Jó uma retidão, uma sinceridade incrível. E Deus sabe da estrutura de cada um. O apóstolo Paulo diz que nós não carregamos uma cruz pesada, porque Deus não é injusto. Nós carregamos a cruz conforme as nossas forças. Então isso dá o direito de entender que Deus sabe da estrutura que eu tenho. Diferente da tua estrutura, a minha é.
diferente da minha estrutura, a sua é. Ninguém aqui tem a mesma estrutura espiritual. Ninguém aqui tem a mesma estrutura financeira, intelectual. Nós somos diferentes, cada um tem uma estrutura. Já que cada um tem uma estrutura, cada um tem um trabalhar de Deus diferente nas nossas vidas. A maneira que Deus trabalha na minha vida é diferente da maneira que Deus trabalha na sua vida. A maneira que Deus trabalha na tua vida é diferente da maneira que Deus trabalha na vida do teu pai, do teu irmão, do teu vizinho, enfim. Jó, ele está agora sendo provado por Deus. Por que é que Jó está sendo provado por Deus? Porque Deus tem um propósito. Deus, da Bíblia, não faz nada sem propósito. Desde uma obturação de ouro, desde um arrebatamento de sentido, tudo tem que ter um propósito. Deus não faz nada sem propósito. Deus agora vai manifestar um propósito divino na vida de Jó. Deus sabe da estrutura de Jó. E Deus sabe que Jó poderia e teria condições de suportar. Então Deus vai agora reparar. Deus vai fazer uma reparação no que, irmão Júlio? Deus vai fazer uma reparação no conceito teológico doutrinário da época de Jó. Veja que desde a época de Jó já é um problema as pessoas apontar o dedo e dizer: ah, caiu, está doente, porque tem alguma coisa errada na vida dele, escorregou, bateu o carro, ficou doente, aí porque tem um pecado escondido, aí porque é rebelde. Desde o tempo de Jó, não é só hoje não, desde o tempo de Jó já tem essas coisas estranhas para a gente lutar e sofrer com esses negócios. Jó, ele estaria sendo acusado pelos seus 3 amigos. Por quê? Porque o conceito teológico e doutrinário da época, ele estava pautado em cima da saúde, em cima dos filhos e em cima das posses dos animais. Jó perdeu a saúde, Jó perdeu as posses e Jó perdeu os filhos. O que é que ele faz? Ele faz, que foi um dos amigos de Jó, no capítulo de número 22, o capítulo 22, o versículo de número 21, ele diz assim para Jó: une-te, pois, a ele, e tenha paz, e assim te sobrevirá o bem. Com esse texto é onde eu me baseio, que um dos textos que eu me baseio para entender que o conceito doutrinário da época estava nos filhos, na saúde e na posse. E isso é errado. Tanto é errado que no início dessa minha humilde introdução, eu falei para os irmãos do capítulo 1, versículo 1 e 3, que antes é apresentado o ser, depois é apresentado o ter. Então Deus agora vai reparar o conceito teológico, doutrinário da época, de que se ele era rico, se ele tivesse saúde, ele era bem com Deus. E não é isso que estava acontecendo. O próprio Deus dá um testemunho de Jó, dizendo que Jó era um homem reto, íntegro e temente a Deus e desviado do mal. Logo nós vamos entender que Jó agora está debaixo de um propósito divino, está debaixo de um propósito de Deus. Deus vai reparar todo um conceito errado através da vida de Jó. E Deus sabe da estrutura de Jó. Tanto que a Bíblia não fala o nome da mulher de Jó. Tanto que a Bíblia não fala muita coisa a respeito da mulher de Jó. A Bíblia só diz que ela amaldiçoou a Jó. Mas esse amaldiçoou a Jó, eu também tenho que tomar muito cuidado. Porque os irmãos que são sábios entendem que para mim entender a Bíblia eu tenho que saber de um tal de hebraísmo. Sabe o que é hebraísmo? Não é hebraico. Hebraísmo é interpretação, é entender o histórico cultural das coisas do mundo antigo, do mundo em que se viveu. Então esse amaldiçoar Jó, segundo Isaltino Gomes Filho, houve um pequeno erro de tradução em que ela propriamente dito não mandou que Jó blasfemasse contra Deus, mas ela desempenha nesta fala uma ira, um descontentamento contra Deus, porque ela dá testemunho de Jó. Ela sabe que Jó é reto, íntegro, temente a Deus e desvia do mal. Então ela sabe que não tem nenhum pecado escondido para Deus vir a atrapalhar a vida de Jó. Então é isso que dá-nos a entender a respeito dele. Deus sabe da estrutura da mulher de Jó, e Deus sabe da estrutura do próprio Jó. Irmão Júlio, o que aconteceu então com a mulher de Jó? Ela é uma endemoniada? Nunca foi.
nunca foi endemoniada. O que aconteceu com a mulher de Jó? Ela é uma desviada, nunca foi uma desviada. O que as pessoas fazem é julgar sem olhar a situação. Imagina você perder um filho, é uma dor terrível. Perder 2 filhos continua sendo terrível. Agora, de uma só vez, perder 10 filhos, imagina o choque que não deu na cabeça dessa mulher. Imagina a pressão que não deu na cabeça dessa mulher. É lógico que ela perdeu as estribeiras, como qualquer um de nós iria perder. Dia 26 de dezembro eu perdi o meu pai. Às 5h20 da manhã no Hospital São José, e eu estava do lado dele. Ele morreu dormindo, sem dar um suspiro. Ainda hoje eu sofro o impacto disso, porque parece que eu perdi o chão, parece que eu perdi um apoio que eu tinha. É uma dor terrível que eu não desejo a ninguém. Agora imagina uma mulher perder 10 filhos. Imagina a irmã, sei lá como era o nome da mulher de Jó. Talvez a irmã Maria, o nome comum. A irmã Maria cozinhando feijão, já estava cozinhando na panela uma carne ensopada, já estava com a Coca-Cola bem gelada no freezer. Ela está temperando a salada, e vem o mensageiro e diz assim: paz do Senhor, irmã Maria. E ela diz: pai do Senhor. E o mensageiro diz: o que a senhora está fazendo? Eu estou fazendo a comida para os meus filhos, e estou fazendo a comida para o meu maridão. Aí esse alguém diz assim: ô dona Maria, a senhora me desculpe falar desse jeito, mas a senhora pode encerrar a sua comida, é que os seus 10 filhos acabaram de morrer. Simplesmente ele falou isso. Então como que vai ter demônio numa mulher dessa? Como é que vai ser desviado uma mulher dessa? Houve um colapso na vida dela, assim como aconteceu na tua, assim como acontece na nossa vida. Existem dias que a gente quer fugir do altar.